Olá, gente. Esse é um vídeo de apoio às duas primeiras aulas do curso básico de composição musical e eu vou estar tentando explicar, então, a partir desse vídeo, os conceitos gerais dessas duas primeiras aulas, né? Obviamente que você pode ler tudo lá no nosso blog, né, as duas primeiras aulas e as demais aulas que já estão postadas, né? Então, inicialmente, a primeira aula ela apresenta apenas conceitos gerais, conceitos básicos, para a gente entender o que é uma composição musical, o que o compositor necessariamente faz, né? E aí se prende a algumas questões, né? Primeiramente, assim, por exemplo, quando a gente fala em composição musical, a gente está falando de algo que já há muito tempo existe, né? De certa maneira, o compositor, a figura do compositor, vai aparecer ali na Alta Idade Média e ainda assim vai estar um pouco obscuro, e apenas no Renascimento é que ele vai ser realmente colocado assim como uma figura de um músico específico que compõe e tudo mais, né? Mas, obviamente, que compositores sempre existiu, desde a Grécia, desde antes, né? A música só surge a partir de alguém que sistematiza, que organiza e que apresenta algum tipo de processo musical, né? Sem o compositor, obviamente, a música não existiria, né? E hoje a gente pode então destacar duas grandes vertentes de composição, né? Duas grandes vertentes de composição. A primeira vertente eu estou chamando no curso, né, de uma vertente mais pensada na música de mídia, na música para ser escutada em festas ou algo desse sentido, né? E eu coloco essa primeira vertente para que a gente entenda bem assim mais ou menos o que ela quer dizer. É o seguinte: é aquela onde o compositor vai pensar a composição musical a partir do ouvinte, ou seja, para atender ao público, né? Para agradar ao público, certo? Então, esta é a pretensão específica desse estilo de composição. Ela, obviamente, tem o seu lugar no modo geral na música, tá certo? Mas ela não é a única vertente, né? E eu também quero fazer aqui um parêntese e, obviamente, distinguir composição, compositor, tá certo? Do letrista, né? A gente às vezes tem essas dificuldades de entender. O letrista é aquele que constrói o texto, né? Não necessariamente a música a gente está falando das notas musicais, do processo melódico e tudo mais. Claro que o letrista também pode construir música, aí você vai ter compositor letrista, né? Quer dizer, a letra é do próprio compositor, tá certo? E assim sucessivamente. Mas você tem muitas pessoas que escrevem apenas a letra, então somente a letra, e uma outra pessoa vem e coloca a música sobre aquela letra, né? E ainda existe um outro produtor musical ou um arranjador que vem e coloca a instrumentação como um todo, né? Que faz o arranjo musical. Então é assim que ocorre mais ou menos neste meio, tá certo? Bom, a outra composição é a composição não voltada necessariamente para o ouvinte, mas ela tem como processo inicial o próprio compositor, né? Então, o compositor ele cria e ele, ao criar, ele está buscando satisfazer as suas próprias noções estéticas, etc. Essa pode ser chamada um pouco de acadêmica, né? É assim que eu chamo lá na nossa primeira aula, certo? Então ele não está necessariamente pensando no ouvinte, obviamente que ele está pensando nele como ouvinte, mas ele está pensando em satisfazer os seus ideais estéticos, tá? Os seus ideais estéticos, tá? E isso também é interessante. Outro tipo que eu não trato na nossa primeira lição, né, mas que também pode ser colocado aí entre, né, tá, se situa entre o primeiro tipo e o segundo tipo, né, que é a composição de cinema, né, composição para cinema, esse tipo de ou para teatro, né, esse tipo de composição também é muito comum e bastante interessante, né, e de uma certa maneira é um misto entre as duas coisas, tanto vai pensar no ouvinte, né? Não necessariamente para satisfazer o ouvinte, mas para satisfazer a cena
aqui aquela peça está sendo feita, né? Aquela música está sendo composta, né? Então é uma cena X, então eu vou compor uma música para aquela cena, ou para aquele filme, ou para aquela linha de teatro, etc. Então tem a ver com isso, né? Claro que, obviamente, que ele vai fazer isso também dentro de pressupostos estéticos do compositor e tudo mais, certo? Daí, tendo em vista esses sistemas de composição, a gente passa então a entender os sistemas de altura, né? Os sistemas de altura é o quê? São organizações das notas musicais em que o compositor vai escolher para que a sua música tenha um determinado caráter, né? Especificamente. Aí, basicamente, eu apresento três tipos de sistema de altura. Não existe somente esses três, existem outros, né? Mas a gente vai partir inicialmente desses três e mais na frente a gente vai explicando um pouquinho mais sobre os outros, que é o sistema modal, tá certo? O sistema tonal e o sistema serial, tá? Todos eles têm suas diferenças, mas todos eles são formados pelas mesmas notas. O sistema modal possui as mesmas notas do sistema tonal, e as mesmas notas do sistema tonal estão presentes na música serial também. O que vai mudar é a forma como essas notas elas se relacionam, certo? No sistema modal existe um relacionamento entre as notas, que é diferente do sistema tonal. O sistema tonal vai organizar as notas de uma forma diferente, tá? E isso faz com que o sistema tonal tenha uma sonoridade diferente do sistema de alturas modal, certo? E também, obviamente, diferente do sistema serial, tá certo? Neste caso, nós teríamos três tipos, entre aspas, né? Três grandes universos de criação musical, certo? O universo modal, você pode criar inúmeras possibilidades sonoras, o universo tonal e o universo serial. Cada um você tem sonoridades e possibilidades muito grandes, certo? Obviamente que existem ainda outros sistemas, tá? E aí o que acontece? Na primeira aula eu tento explicar um pouco sobre essa questão dos três sistemas, a diferença entre eles, né? E na primeira aula também eu apresento um link lá que você vai olhar exemplos, né? Exemplos de cada uma desses sistemas, né? Então, procure aí na descrição desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo, aí embaixo, na descrição você vai encontrar os links para os exemplos da primeira aula, certo? De música modal, né? São dois exemplos de música modal. Música tonal, tá certo? Também dois exemplos, melodias bem simples, né? Como o Concerto para Piano número 21 de Mozart e o Clair de Lune de Debussy, né? E de música serial também, dois exemplos de música serial. Então vá à descrição desse vídeo, escute esses exemplos, você vai entender melhor o que eu estou falando em relação à sonoridade. Elas parecem, às vezes se parecem, né? Por exemplo, modal e tonal, às vezes se parecem, mas elas são sistemas completamente diferentes, tá certo? Muito bem. E aí a gente vai para a segunda aula, eu quero completar esse vídeo então com um pouco sobre a nossa segunda aula. Nossa segunda aula do curso básico de composição musical vai falar sobre conceitos importantes. Obviamente que esses conceitos estão presentes lá no curso de teoria básica também, claro, né? Mas aqui eu quis direcionar um pouco mais para a nossa prática, que é a composição. A gente não vai utilizar todos esses exemplos de uma vez, né? Aos poucos esses conceitos vão entrando, né? Vão sendo abordados e vão sendo praticados. Mas eu já coloco lá alguns conceitos importantes. Por exemplo, conceitos como harmonia, né? Que é a parte que na verdade é a relação entre as notas, né, que gera a tal da harmonia, tá? A tonalidade, que tem a ver com o sistema que você escolheu, obviamente, porque o conceito de tonalidade aqui pode ser pensado tanto como, entre aspas, tonalidade modal, ou seja, dentro do processo modal, qual é a escala modal que você está utilizando, quanto a tonalidade do sistema tonal, obviamente, né? No sistema serial, a gente tem um outro conceito que pode ser correlato à tonalidade, mas não está presente aqui, até porque a música serial a gente vai falar um pouco só lá para o final do curso, tá?
Notas diatônicas, notas cromáticas, essas coisas são simples, né? O que é a tônica, o que é a escala, né? O modo da tonalidade, tá? São conceitos simples, né? De teoria musical que está lá presente, né? Mas aí eu quero chamar a atenção ao conceito como timbre, tá? Que é muito importante na música atual, certo? Ter a ideia do que é timbre e como trabalhar o timbre dentro da música, tá? Isso é extremamente interessante, tá certo? Tem sido um dos pontos recorrentes dentro daquela tal música acadêmica que eu falei para vocês, né? Além do timbre, você tem a dinâmica, que também é um processo interessante na construção da música. É preciso pensar na dinâmica, tá certo? Os primeiros exemplos a gente não vai pensar sobre ela, mas aos poucos você vai entender que a dinâmica é importantíssima na construção do caráter musical, tá certo? A métrica, tá? Que é um conceito assim um pouco difícil de entender mesmo lá na teoria musical, mas tá lá, tá certo? Acordes, e aí vem alguns conceitos que são conceitos gerais, mas que vão ser utilizados na nossa composição, que é a articulação, as resoluções, a forma da música ou estrutura e a direcionalidade, né? Então toda música ela tem uma coisa chamada direcionalidade, ou seja, ela tem um sentido, né? Ela quer chegar em algum canto. As notas são colocadas de uma maneira que o ouvinte, que agarra a atenção do ouvinte até o final da peça ou até o final de certas partes, né? E depois a construção de novos elementos e assim sucessivamente. Então vai criando direcionalidade. A direcionalidade modal é construída de uma forma, a direcionalidade tonal é construída de outra forma, a direcionalidade serial é também construída de outra forma. Mas está presente, tem que haver. Né? Sem direcionalidade, a música perde o seu sentido, assim, ela fica um pouco morta, um pouco sem graça, né? E a direcionalidade tem que ser algo que o compositor precisa aprender a trabalhar com ela. Tá certo? Bom, então esses são vários conceitos, e aos poucos vão ser incluindo outros conceitos, né? Então esse aqui é um panorama da primeira e da segunda aula, tá? Então, se você já leu, ótimo, você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Se você não leu, vai lá no blog, também está na descrição do vídeo, tá certo? Vai lá no nosso blog, lê a primeira e segunda aula e continua lendo as demais aulas para entender melhor como compor a sua própria música, tá bom? Então, não esqueça de favoritar o vídeo, tá certo? De compartilhar para que cada vez mais nós tenhamos mais música e assim possamos viver melhor, né? Então, até a próxima.